Olá, uma ótima noite, haja luz na vida de todos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para realizarmos a oração da quarentena, nesse propósito de 40 dias, hoje o 22º dia do nosso jejum. Eu faço questão de falar o jejum, a oração e a fé. E como temos falado, quando você está atrelado a esses três pilares que são extremamente essenciais para você vencer toda e qualquer situação que tem lhe desafiado. Eu quero, antes da oração, fazer aqui a leitura de uma passagem na Bíblia, em que diz a Bíblia que no reinado do rei Ezequias, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele levantou-se contra o rei Ezequias, e diz a Bíblia, e contra todas as cidades fortificadas de Judá, no qual o rei Ezequias ele reinava, e as tomou. Então ele enviou cartas para que todos os habitantes e moradores destas cidades, que eram dominadas pelo rei Ezequias, se submetessem a ele. E mediante as afrontas, as ameaças que ali foram apresentadas, era impossível o rei Ezequias prevalecer contra esse rei, até porque outras tantas nações foram destruídas, foram vencidas, foram derrotadas pelo rei Senaqueribe, a ponto dele dizer: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor, Deus de Israel, nos livrará. Porventura os deuses das nações inimigas puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Assíria? Quem dentre todos os deuses dessas nações puderam livrar a sua terra das minhas mãos, para que o Deus de Israel livre a Jerusalém das minhas mãos? Quantas pessoas que se deparam diariamente com ameaças, com afrontas, quantas pessoas que são ameaçadas, são afrontadas, são humilhadas, estão sendo desrespeitadas na sua fé, a ponto de outros falarem: cadê esse Deus que você afirma crer tanto, confiar tanto? Onde está essa fé? Principalmente quando todos nós, que somos seres humanos, estamos sendo desafiados por alguma situação, por algum problema, por alguma dificuldade. E a partir desse momento, Ezequias, o rei das cidades de Judá, tomando as cartas que a ele foram encaminhadas, ele foi à casa do Senhor, ele se apresentou no templo diante do altar e apresentou as ameaças, ele apresentou as humilhações, ele apresentou todas as palavras do rei inimigo. E é assim que aqueles que confiam em Deus devem proceder, porque diante de determinadas situações em que nós vemos a nossa incapacidade, porque existem situações que fogem o nosso controle, que vai além das nossas condições. Por isso que é importante a dependência da fé. Não que vamos ficar escorados, vamos ficar na expectativa de que Deus vai fazer tudo, mas aquilo que foge à nossa alçada, é importante confiarmos em Deus, mas aquela confiança em que não ficamos relapsos, negligentes, mas que agimos a nossa fé. Porque se eu creio em Deus, hoje eu estava explicando sobre a fé e a coragem, é preciso ter fé, mas coragem para tomar atitude, para tomar providência diante de determinadas situações que nos afligem. Foi o que rei Ezequias fez. Ele tomou aquelas afrontas e colocou-as diante do Senhor, vestido de pano de saco. Nessa quarentena, nós estamos levando as pessoas a essa fé. Isso não é falta de temor ou de respeito, mas de confiar em Deus e saber que quando você tem um Deus como o Deus de Ezequias, você tem a mais absoluta segurança, confiança e certeza de que Deus vai fazê-lo prevalecer diante de uma enfermidade, diante de um problema financeiro que você passa,
diante de uma dificuldade familiar que você enfrenta, sejam quais forem as situações. As afrontas existem na vida de todo e qualquer ser humano, mas tudo depende da sua reação. Como você vai reagir diante disso? Lamentar, reclamar, murmurar, fazendo queixume ou muxoxo? Sabe o que é muxoxo? Ó céus, ó vida? Ou a pessoa vai, de fato e de verdade, se posicionar como rei Ezequias? E esta semana, nosso jejum é exatamente com essa finalidade, de colocarmos diante de Deus aquilo que está nos ameaçando, aquilo que tem sido afronta. Porque continuar convivendo, lidando com problemas, empurrando adiante, postergando a solução do problema, é que não vai aliviar, o que não vai resolver a situação. Mas quando você se apresenta diante de Deus, como fez o rei Ezequias, como Davi diante do gigante, como fez Moisés diante das ameaças e das afrontas de Faraó, quando o povo de Israel estava cativo. Quando você se coloca diante de Deus e você manifesta a sua fé. Por isso que nós estamos nesse propósito dos 40 dias. Nós hoje estamos no 22º dia desse propósito de fé, oração e jejum. Nós estamos com um pano de saco, onde as pessoas estarão trazendo suas afrontas, nós estaremos tomando-as para si, porque esse é o papel do homem de Deus, esse é o papel daquele que é da fé, não é um papel de ser omisso. A pessoa que tem uma fé não pode ser omissa, a pessoa que é da fé não pode de forma nenhuma ser negligente com a sua fé, porque Deus deu a fé exatamente para que você venha utilizar, para que você faça uso dessa fé. Fé é ação, fé é atitude, fé é você confiar naquele a quem você tem depositado a sua devoção. Ezequias cria no Deus de Israel. E diante das ameaças, ele diz, está aqui as cartas, está aqui o testemunho, está aqui as ameaças, eu tenho provas de tudo aquilo que eu tenho recebido contra as nações das quais eu tenho uma autoridade absoluta. E quando ele se viu impotente diante disso, ele preferiu contar com Deus. E se você está vivendo, quais as afrontas, as ameaças, quais os problemas que têm se levantado diariamente contra você? Você pode nos encaminhar na corrente do bem, no nosso WhatsApp, que é o 31 994 93 91 93. E neste domingo nós vamos estar diante do altar, levantando, assim como Ezequias, a nossa fé, o nosso clamor. Porque se cremos em Deus, a resposta de fato e de verdade, ela tem que acontecer. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai, não está sendo fácil. Esse é o 22º dia desse jejum de 40 dias. Se o próprio Jesus precisou jejuar, orar, e tantos outros que tinham vida contigo apelaram, recorreram, como o rei Ezequias, tomando as cartas, as ameaças, o desrespeito para com, não só com ele, para com o Senhor. Ele disse, está aqui, Senhor, olha as palavras que esse rei inimigo tem colocado contra o Senhor. E então Deus deu a vitória para o rei Ezequias. E é assim que o Senhor procede diante das afrontas que o seu povo tem sofrido, gemido, padecido. Eu clamo, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, por aqueles que estão encurralados, que não conseguem ver uma luz, uma saída diante da situação em que enfrentam. Talvez diante de um laudo médico irreversível, diante de um problema familiar, um problema que envolve filhos, casamento, problemas que são muitas vezes inadiáveis. Sim, que a gente não pode ficar adiando, protelando a solução. Dívidas incalculáveis. Então manifesta o teu poder, meu Deus, para neutralizar, em nome de Jesus, todas as ameaças, todas as afrontas. Como o Senhor disse que existem castas, problemas antigos, problemas
atuais, mas que a gente sabe que por debaixo, por detrás desses problemas, existe um mal. E por esta razão o mal tem alimentado, fomentado a existência desses problemas. Então que eles caiam literalmente por terra. Então esse jejum que nós hoje fazemos é contra todas as afrontas que ao longo desta semana vamos estar apresentando diante do Senhor. E eu creio que ainda neste mês de agosto, quando finalizaremos os 40 dias de oração e de jejum, nós teremos vitórias. Traz a vitória, Senhor. Traz a vitória para aqueles que perseveram, para aqueles que confiam, não no braço dos homens, mas que confiam no braço do Senhor. Manifesta o teu poder em nome do Senhor e traga vitória para todo aquele que crê. Olha, que Deus abençoe, uma ótima noite para todos que nos acompanham. Estamos aqui ao vivo e nesta quarta-feira aproveitar você aqui de Uberlândia, do Triângulo, que não aceita ficar empurrando adiante o problema, como diz o outro, colocando o lixo debaixo do tapete, mas eliminando, resolvendo essas questões, traga-as consigo e vamos nos colocar diante do altar, para que então tenhamos vitórias. Tá bom? Nesta quarta, eu estou dando o nome de a quarta-feira do renovo, o algo novo Deus quer fazer na sua vida. Esteja conosco às 7h30. Deus abençoe, Renata. Um abraço, minha querida. Dei um abraço, um beijo na dona Fifi, a Rilene, a Rejane, a Maria, a Jaque também, a dona Ana Márcia, que está acompanhando, a dona Jessi, o Gessi, a Lourdes, a Miriam, a Rose está aqui comigo acompanhando, mas está no celular, a dona Veridiana, a dona Ana Márcia, a dona Alminda, não foge quarta-feira, dona Alminda, chama a Emiliane, não deixa de estar conosco não, a dona Marineide, quem mais, Jesus, a Juliana, Deus abençoe, Juju, amanhã a gente está aí fazendo a fonte no seu lar, a Renata, já falei, a dona Rilka, enfim, todos que estão acompanhando. Bom, nós ficamos por aqui, que Deus abençoe. Jefferson, que entrou agora, Deus, o pastor Jefferson, enfim, os que estão acompanhando agora, a Heloísa também, que está acompanhando, tá bom? Mas vamos em frente. Problema bom é problema o quê? Problema resolvido. Não fica empurrando, não fica protelando, não fica adiando, não fica aceitando, porque aquele problema ele vai se avolumando, ele vai se agigantando. Mas quando a gente faz como Ezequias, nos colocamos diante de Deus e do altar, Deus desce. E quando Deus desce, o mal é vencido. Tá bom? Nesta quarta, 7h30 e sexta-feira, feriado, não é? Sexta-feira agora, dia 15, vamos ter a grande sexta-feira do Desafio de Cruz, clamando a Deus pela libertação de todos. Se prepare para esta sexta-feira, feriado, para estar conosco também. Deus abençoe, uma ótima noite. Tá um frio aqui absurdo. Meu Deus, tá doendo cabeça e a gente em jejum e oração piora mais ainda. Deus abençoe, dá licença, fica com Deus, ótima noite. A Rose está escondida aqui debaixo dos lençóis, não está se aguentando. Só Jesus, vamos em frente.